Boa noite a todos. Esse minuto de silêncio é estratégico, tá? Boa noite a todos, que alegria estar aqui com vocês. Como o Camacho já falou, meu nome é Marcos, minha esposa Ana Lúcia, Camila está ali, minha filha, tenho um outro filho também. Oi, cá, dá um sinal aí. Mateus, que não está conosco hoje, está em casa. Sou empresário no ramo da construção civil, sou incorporador, construo para vender. E desde os 8 anos de idade, praticamente, meu pai já levou... Eu sou de uma família de 9 irmãos. Meu pai levou os filhos para atrás do balcão para trabalhar. E então eu vivo nesse mundo há bastante tempo e sempre com este sonho, né, de ser um empreendedor de sucesso. E hoje eu estou com 53, vou fazer 54, e isso não passa, né? Esse negócio de empreender é um bichinho que te morde, não passa. Este sonho de você realizar coisas. O empreender não é uma questão de você ter um grande negócio. Não é uma questão de você ter uma vocação definitiva para você fazer coisas grandiosas. O empreender é você querer fazer uma coisa melhor. Você aproveitar um recurso, seja ele pequeno ou grande, e melhorar aquela questão, transformar aquela questão, multiplicar aquela questão. E isto existe em pessoas que são insaciáveis, no seguinte sentido: pessoas que não conseguem se conformar com uma situação ou ver uma situação e não tentar fazer alguma coisa para melhorar, por melhor que esteja aquela situação. Sabe, aquele negócio de que você vai fazer um bife. Bom, mas o que eu posso fazer aqui? Posso derreter uma fatia de queijo em cima para ele ficar um pouquinho melhor? Posso acertar o ponto? Eu vou fazer um arroz, mas eu posso melhorar um pouquinho? Ou, enfim, dá para pôr uma mesa e ter uma flor ou ter uma coisinha que deixe mais gracioso? Eu vou vestir uma camisa, dá para passar bem passadinha para ela ficar... Ou seja, você está sempre tentando melhorar a sua vida, ou a vida daqueles que estão ao seu redor, de alguma maneira. Por quê? Porque você é insaciável e está sempre buscando soluções, ideias, formas de deixar as coisas mais agradáveis para quem está ao seu redor. Lá em casa a gente tem às vezes um problema que às vezes o pessoal critica, né? Os filhos brincam comigo criticando: você não aconselha, você empurra. Você abre a cabeça, você quer abrir a cabeça das pessoas e isso às vezes é uma falha realmente da gente, mas a intenção é boa. Por quê? Porque você sonha, você deseja, você quer que as pessoas estejam melhor do que às vezes você acha que ela está. E muitas vezes é o seguinte: você tem uma visão de uma questão, e como você acha que pode melhorar, você quer sempre ajudar. Às vezes é chato, confesso, mas é com boa intenção. Então, o empreender é isso, é você, de alguma maneira, transformar o ambiente que está ao teu lado, a circunstância que está ao seu lado, seja
com um negócio, seja com um conselho, seja com uma palavra, seja com uma ajuda, ou seja, todas as vezes que você promove uma transformação, uma mudança para melhor, de alguma maneira você está empreendendo. E isso é muito gratificante na vida do ser humano, na vida de qualquer pessoa, porque, veja, um homem, uma mulher, ou um jovem, um cidadão, seja o que for, se ele se sente realizado, ele é uma pessoa melhor, você concorda? Uma pessoa feliz, realizada, dona de si, segura, ela é uma pessoa melhor. E quando eu digo dona de si e segura, não é porque é soberba, mas é porque ela se sente bem, ela se sente plena, ela tá convicta daquela situação, ela se sente melhor, ela fica melhor e ela transmite essa confiança. E não tem como você, muitas vezes, ajudar, mudar, transformar, se você não tem determinadas ferramentas. E um negócio é uma ferramenta de transformação. Se você ganha dinheiro e você pode ajudar alguém com o seu dinheiro, seja ofertando, seja comprando, seja doando, seja promovendo alguma circunstância, isso é gratificante. Isso transforma a vida da gente e dos outros. Vamos parar um minutinho que eu preciso orar. Senão fica empolgado, já andamos. Fecha os teus olhos, o Camacho já orou, mas eu queria orar também. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem coisas grandes e tremendas para liberar sobre as nossas vidas nesta noite. E se você sonha em empreender, se você deseja empreender, se você, e o empreendedor não é só no teu negócio, você pode trabalhar para alguém, ser um empreendedor no negócio de alguém, porque você vai multiplicar, você vai ajudar fazendo a tua função. Se você deseja, se você sonha, se você deseja transformar o ambiente que está ao seu redor, se você deseja melhorar esse mundo, se você deseja melhorar a tua própria vida no sentido, já está boa, mas eu quero mais, eu quero ser excelente. Deus pode te ajudar a fazer isso. Ele pode te capacitar a fazer isso. E nós vivemos um tempo um pouco confuso, no qual os valores estão um pouco distorcidos, e nós vamos abordar isso rapidamente, mas Deus pode liberar isso sobre nós, mas nós temos que crer. E a gente precisa crer, e crer é acreditar naquilo que a gente não vê. E nós precisamos crer que Deus pode atender nossa oração, atender nosso pedido, ouvir o nosso clamor e mudar a nossa vida, abrir nossos olhos, nos dar dons e criar oportunidades para que a gente coloque essas coisas em prática, amém? Pai, nós estamos aqui crendo em Ti, viemos, Senhor, para Te ouvir, para Te servir, para Te buscar. E nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco nesta noite, toca os nossos corações, Pai, transforma, Senhor Deus Todo-Poderoso, nossas vidas, Pai, nós Te pedimos, tira de nós, Senhor, o medo, tira de nós a insegurança, tira de nós, Senhor, o pensamento tacanho, o pensamento tímido, e nos dá ousadia, Pai, nos dá intrepidez, Pai, já começando agora, Senhor, neste ambiente. Espírito Santo, nós Te convidamos, nos encha, manifesta a Tua presença, o Teu poder aqui, Espírito Santo, nos deixa Te sentir, Espírito Santo. A Tua palavra nos ensina que quando 2 ou mais estão reunidos no Teu nome, no meio deles o Senhor está. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas o Senhor Jesus nos tornou dignos de Te receber. Por isso, Espírito Santo, se manifesta neste lugar, nesta noite, enche os nossos corações, enche as nossas vidas. Levanta a tua mão um instante e fala comigo, Espírito Santo. Espírito Santo,
eu te peço, em nome de Jesus Cristo, se manifesta neste lugar, se manifesta em minha vida, me deixa te sentir, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. E ao longo dos anos da minha vida, buscando e sonhando ser empresário, empreendedor, eu nunca tive muitos recursos nesse sentido, porque eu venho de uma família boa, meu pai tinha uma boa condição, mas simples. Nós éramos em 9 irmãos e não tinha muita sobra, então meu pai não teve dinheiro para dar para os filhos, assim, começar seu negócio, ou enfim. Mas todo mundo sempre lutou muito, correu para conseguir fazer alguma coisa, e o tempo foi passando, a gente foi se introduzindo nos negócios, começa devagarzinho, pequenininho, vai andando, ganha um pouco, faz um pouco mais, ganha outro pouco, enfim. Como você deve ter conhecido muita gente e vivido isso também, né? E sempre na minha cabeça, como empresário e como empreendedor, a gente quer melhorar, mas você às vezes tem uma desculpa, ou você tem um pensamento: eu preciso de dinheiro. Para empreender eu preciso de dinheiro. Para crescer eu preciso de dinheiro. Para fazer um produto melhor eu preciso de dinheiro. Para melhorar a vida das pessoas eu preciso de dinheiro. Sim, você precisa de dinheiro para melhorar a vida das pessoas. Mas o que eu tenho aprendido ao longo desses anos é que o dinheiro é uma forma de recurso, mas existem muitos outros recursos, muitas outras formas de recurso. Tem conhecimento, tem relacionamento, tem habilidades manuais, tem outras ferramentas, ou seja, o dinheiro não é tudo o que nós precisamos. E nós estamos vivendo um tempo um tanto quanto diferente, porque o que as pessoas que se dizem ter sucesso estão fazendo? Elas exibem os seus bens. Então, hoje em dia todo mundo tem uma televisão para si, né? Um celular, tem lá a telinha, o tempo inteiro você está ali, e aí as pessoas estão ali exibindo os seus bens. Então, ela exibe seu carro, ela exibe o seu avião quando tem, ela exibe sua viagem, ela exibe a sua roupa de marca. E aí, depois que ela exibe tudo isso, ela diz para você assim: olha, eu tenho uma receita para você ser como eu. Você já escutou isso? Você já viu isso? Não? Eu tenho uma receita para você. Vai custar pouco. Depende do tamanho do seu bolso, mas tem desde 1.500 até 300 mil reais. E aí, nós nos confundimos. Por quê? Porque muitos veem aquilo como uma verdade. Vem aquilo como uma verdade e compra, paga, se encanta. Outros ficam bravos porque pensam: puxa, mas eu não tenho, eu não consegui, eu não consigo isso. Esse negócio é tão cruel, essa internet hoje em dia é muito boa, mas para algumas coisas ele é cruel, né? Porque quando a gente era mais novo, criança, não sei se você passou por isso, mas a gente ficava com inveja do tênis, e é uma inveja santa, toda criança pensa às vezes, no tênis do amiguinho. Vocês lembram? Da rua, que ganhava um tênis novo, ou a boneca, ou o carrinho, ou a bola do amigo, que a gente não tinha, aí demorava um tempinho para a gente ganhar também, mas a nossa disputa era com o coleguinha de rua. Hoje a gente tem inveja do Neymar. A
gente se compara, a gente disputa às vezes com pessoas que estão muito além da nossa realidade. Mas a gente pensa, puxa, por que ele tem e eu não tenho em alguns momentos? Eu não estou dizendo que isso é de Deus ou não é de Deus, eu estou te dando um panorama. É lógico que não é de Deus, cada um tem o seu, mas o fato é cruel essa circunstância, porque também as pessoas só mostram as coisas boas, e isso vai criando em nosso coração, em nossa mente, uma frustração. E você vai desejando. E aí quando você tem os seus problemas, que todos têm também, você pensa, puxa, mas se ele tem, o que ele está fazendo de certo? E, de uma certa maneira, nós começamos a mudar o nosso foco. E este é o problema. Nós estamos dizendo, e de uma certa forma a sociedade está dizendo, que as coisas têm poder. Você me entende? Eu tenho um carro fera, então você me escuta porque você vai conseguir comprar um carro fera. Então escute a minha receita. Eu tenho um avião. Eu tenho sucesso porque eu tenho um avião. Então você me escuta porque você vai poder comprar um avião. Você está entendendo? Só que esta não é a realidade. Porque coisas não têm poder. O único que tem poder é Deus. E onde está isso? Atos 3,6. Pedro e João estão caminhando, você conhece esse texto bastante, e passam na porta do Templo Formosa, e tem lá um manco, um coxo, e ele fala, e ele está pedindo esmola, e ele diz assim, e ele pede uma esmola para eles, e Pedro diz, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Se prata e ouro tivesse poder, Pedro e João estariam dando para eles prata e ouro. E prata e ouro levantaria aquele coxo. Mas prata e ouro não tem poder. Por quê? Se não pode fazer tudo, ou se tem coisas que prata e ouro não pode fazer, mas Deus pode, onde está o poder? Onde está o poder? O poder está em Deus. O poder está em Cristo. O poder está nele. Sim, Ele nos entrega muitas vezes prata e ouro, para que nós possamos cumprir propósitos, atingir objetivos, melhorar as nossas vidas, melhorar a vida dos outros também. Mas o fato é, você lembra da outra passagem que Jesus explica que a gente não pode ter dois senhores, ou seja, dois poderosos na nossa vida? Se nós, por causa dessas circunstâncias, acabamos mudando o nosso foco, aquilo é uma lavagem cerebral tão grande na nossa mente, todo dia, toda hora, todo minuto, que daqui a pouco você começa a acreditar que o que tem poder são as coisas. Aí você não se sente bem se você não tiver com uma roupa que tem uma determinada marca. Você não acha que tem sucesso se você não está usando aquela marca. Você não acha que tem sucesso se você não tem um determinado carro. Você não acha que tem sucesso se você não está fazendo determinada viagem, se você não está comendo em determinado restaurante, ou se você não está vivendo uma determinada circunstância. E eu não estou dizendo que isto não é bom ter, viver. Sim, ter as coisas é bom, é importante, é necessário, mas isto não é o que diz se você tem sucesso ou não. Mas isso não entra mais na nossa cabeça. A gente quer coisas. Quando a gente não tem coisas, sabe o que muitas vezes a gente faz? Alguns compra o pirata. Peca 2 vezes. Compra o pirata.
Eu vi gente aqui já rindo meio de jeitinho, eu acho que tem bolsa pirata, relógio pirata por aqui. Compra o falso. Aí põe uma marca na roupa para se sentir importante. Sabe o que é isso? Se você precisa de uma determinada marca sobre você para se sentir bem, sabe o que você está fazendo? Dando para aquela marca o poder de te fazer ficar bem, e não Jesus. Você está me entendendo? Estou sendo muito duro, muito radical? Não dá nada, né? Simples isso para vocês. Todas as vezes que a gente transfere ou que a gente precisa de algo que nos dá status para nos sentir bem, nós estamos transferindo o poder que Deus colocou sobre as nossas vidas para as coisas. Todas as vezes que a gente acha que vai encontrar uma solução fácil, uma fórmula fácil, mágica, com alguém, ou uma pessoa, ou uma circunstância, porque ela está exibindo coisas materiais, nós estamos entregando para eles o poder que Deus colocou em nós. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Ele tem para nós. Não é. Tem um outro trecho de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo está falando para os coríntios que quando ele esteve lá, ele estava débil, ele estava fraco, ele estava, de uma certa forma, até enfermo, e que aquilo que ele ensinava não era poderoso como homem, mas era poderoso dentro daquilo que Deus havia dado para ele, porque a palavra, o poder de Deus, transforma as circunstâncias e as situações. E aí existe uma questão muito importante para nós, que é o seguinte: existem recursos e tesouros e riquezas verdadeiras, sem dúvida. E Deus tem essas coisas para nós, seus filhos, sem dúvidas. Mas guarde uma coisa: não é possível acessar riquezas ou recursos verdadeiros por estradas falsas. Estradas falsas vão te levar a falsos lugares. Nenhuma estrada falsa vai te levar para um lugar verdadeiro. E os recursos falsos, eles não te levam a lugar nenhum. Então, nós precisamos acessar os recursos verdadeiros. E para isso nós temos que pegar a estrada verdadeira. E é isso que Deus tem falado nesses dias. Ele tem mostrado qual é a estrada verdadeira, qual é o caminho real, qual é o caminho verdadeiro. Fala para a pessoa que está do teu lado: você vai conhecer o caminho verdadeiro. Veja que interessante. Os judeus não aceitaram Jesus, e você sabe dessa história, porque eles esperavam um rei poderoso, aos olhos do homem, um guerreiro, um general do exército. E Jesus não veio assim. Ele veio humilde, sobre um burrinho, e disseram para ele: você não é o nosso cara, você não é o nosso Messias. Isso não é de agora, gente, isso já acontece sempre, só que de formas diferentes, e muitas vezes a gente se ilude nessa questão. Então, nós temos que estar atentos. Se você quer ser um empreendedor de sucesso e de Cristo, você tem que estar atento onde você põe teu olhar, o que você busca, o que você admira, que estrada você está pegando. E eu quero te
contar um pouco sobre o senso de humor de Deus. Você poderia até dizer, Deus vai me perdoar, mas a gente poderia até dizer que Deus é folgado. Não vai ficar bravo. Eu vou te dizer o porquê. Deus cria uma necessidade, guarda isso. Deus cria uma necessidade, e aí Ele te chama e fala, vai lá e resolve para mim esse problema. Entendeu? Deus cria uma necessidade dele, e aí Ele te chama, resolve para mim esse problema. E foi assim com todo mundo, gente. Noé. Deus, Noé, estou com um problema, vou ter que acabar com a raça da galera. Não vai ficar ninguém, mas eu não quero fazer de novo. Então, eu preciso que você resolva essa parada para mim. Faz uma arca, entra nela, porque vai chover e eu preciso preservar a minha criação. De quem era essa necessidade, gente? De Deus. E Ele chamou Noé para resolver o problema dele. Depois, Ele precisava de um povo, Ele queria uma família. Ele queria um povo dele, para Ele chamar dele, meu. E o que Ele faz? Chama Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para onde eu vou te mostrar, e você vai me dar uma nação. Deus queria uma nação. Abraão estava na dele. Mas Deus chamou Abraão, você vai me dar uma nação. E para completar a coisa, Ele deu para Abraão uma mulher estéril. Mas de quem era a necessidade? Deus falou isso. Eu quero um povo. E eu posso continuar dizendo para você, Moisés, quem levou o povo de Israel para o Egito para ficar prisioneiro? Não foi Deus? Foi Ele que levou. E Ele chega para Moisés lá, eu estou brincando, não se assuste. Na maior cara de pau é o seguinte, Moisés, você tem que ir lá tirar meu povo do Egito. Mas não foi o Senhor que colocou? Foi, mas eu quero que você tire. Por isso a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Deus não faz nada sem nós. Ele quer trabalhar conosco. Foi assim que Ele fez as coisas. Mas aí Ele chama Moisés e fala, vai lá tirar meu povo. Mas eu não sei falar. Vai lá, chama Arão. Mas eles não vão acreditar, faz isso, faz aquilo. Ou seja, de quem era a necessidade? Está entendendo? Agora, quando Deus te manda resolver um problema para Ele, Ele te manda de mão vazia? Ele fez um milagre para Noé, Ele fez um milagre para Abraão, Ele fez um milagre para Moisés e todos os outros. Quando Deus diz para Abraão, a sua nação, aquele que proceder de si, vai ser maior do que as estrelas do céu, Ele estava dando para Abraão a capacidade de ter filho. Quando Ele chama Noé e fala para ele, gente, Noé, faz a arca. Ele estava capacitando Noé para fazer aquele barco de mais de 150 metros, para caber um casal de cada bicho, mais a família dele, para aguentar as maiores turbulências. Você está entendendo? Quando Deus te chama para ser empreendedor, não se preocupe com o dinheiro. Quando Deus te chama para ser empresário, não se preocupe com o dinheiro. Ele vai te dar as ferramentas e o dinheiro necessário para você ser um empresário. Mas qual é o ponto aqui? Qual é o ponto?
Aqui eu vou fazer uma pequena cunha. O texto de Isaías 32:8 diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. O nobre projeta coisas nobres, mas na sua nobreza perseverará. Quando você escuta a palavra nobre, o que vem na sua cabeça, na sua mente, assim, de bate-pronto? Reino, príncipe, rei, riqueza, não é? Coisas bonitas, grandiosas. Quem você diria que é o mais nobre que nós conhecemos? É claro que é Jesus, é claro que é o Pai. No céu as ruas são de ouro, a água bate palma, louvam, os anjos são maravilhosos. Ou seja, não existe nada comparável que a gente conheça com a nobreza de Deus. E em 1996, eu estava num momento de crise bastante intenso como empresário. Eu já tinha crescido bastante, tinha chegado a 150 funcionários, depois veio o Plano Real, a gente começou a cair, quebrar, e foram muitos problemas, né? 4 milhões de dólares de dívidas, 1.180 título protestado, 980 cheques sem fundo, 183 processos de cobrança na justiça, 18 pedidos de falência e 12 capanga cobrando com revólver na cintura. Foi uma época dura. A parte mais legal que o Camacho gosta é quando eu conto a piadinha, né, Camacho? Não podia chamar minha esposa de bem, que tinha um oficial de justiça querendo penhorar. Querida, foi terrível. E nesse momento a gente começa a buscar soluções em todos os lugares, né? E aí a gente escutou que nos Estados Unidos a gente conseguiria dinheiro, a taxa de juros americana barata, e podia trazer para o Brasil, que era uma taxa de juros muito alta. Ou seja, era um outro conto, né? E aí a gente ajuntou o que não tinha, vendia o que não podia e fomos para os Estados Unidos, eu e meu irmão, para arrumar um dinheiro emprestado. Empreendedor sonha, gente. Graças a Deus que Jesus é bom. Jesus põe o rio no deserto, mas a gente, empreendedor, vê o rio no deserto sem estar lá e sem Jesus ter posto. Então, nós fomos para os Estados Unidos e aí chegamos lá, não tinha nada de dinheiro, não tinha, lógico que não tem. Você vai para os Estados Unidos sem um nome, sem uma conta, é umas coisas de maluco, e vai conseguir um empréstimo, e vai pôr dinheiro no bolso, e vai vir embora, umas coisas assim. Mas nós chegamos lá, quem tinha nos levado, na realidade, talvez fosse mais duro que a gente, mas ele tinha que levar uma quantidade de dólar, porque tinha que pagar umas taxas. E aí fizemos o encontro e o cara queria os dólares de todo jeito para pagar as taxas antes de ter dinheiro. Aí também a gente não era tão bobo, né? Vimos que era uma furada e demos um jeito de sair correndo, mas o cara também queria foi atrás, porque o cara queria o dinheiro. Então foi um caos. Foi engraçado, para não dizer trágico, né? Mas pelo menos a gente foi na Disney. E fomos em um culto. A gente já estava conhecendo Jesus, fomos em um culto. E um pastor pregou na hora da oferta, ele ministrou esse trecho, Isaías 32:8. Esse pastor, ele chama Benedito Carlos. Com certeza vocês não conhecem ele, ou pode até conhecer, mas as músicas conhecem, né? Ele compôs Ao Único que é Digno, todas aquelas músicas da época da comunidade, né? Era ele, Audacélia, Silvério Pérez, aquela turma das antigas que começaram esse momento da adoração, né? E ele ministrou sobre essa palavra lá, e essa palavra foi muito importante para a minha vida.
E o Igual praticamente, que é o ministério que nós tocamos de empreendedores hoje, é um ministério de 23 anos, que são estratégias bíblicas para o mundo dos negócios, como nós estamos falando aqui. Por esse trabalho já passaram mais de 30 mil pessoas, e o que eu falava no começo, dizendo para você que você se alegra de ver pessoas bem, é porque as pessoas que chegam e que chegaram no Igual ou que têm tido esse contato com essas experiências, com essa palavra, com essa estratégia, têm tido suas vidas transformadas, e as pessoas chegam com um sonho de ser um empreendedor, de ser um empresário, de querer fazer algo, mas sem nenhum recurso, mas começam a escutar, a trabalhar e a ver. E hoje eu tenho visto empresários que chegaram lá sem nada, com contratos gigantes, com trabalhos gigantes, com governos, com as suas empresas, com funcionários, enfim. Ao longo desses anos a gente tem visto essa transformação poderosa através do Evangelho. E esse trecho falou e fala muito comigo até hoje. E esses dias atrás, há uns meses atrás, eu não lembro exatamente, eu tenho aqui, mas não vou ver agora para você. Eu escrevo todos os meus sonhos. Você escreve os sonhos que você tem? E as palavras que Deus te entrega, você escreve? Porque você tem que olhar para elas e lembrar, cultivar elas, né? E Deus me deu um sonho. E o sonho era o seguinte: existiam duas montanhas muito altas, gigantescas, num lugar que era um vilarejo, eu não conheço um lugar daquele, e o pico dessas montanhas passavam as nuvens. Eu não conseguia enxergar o pico da montanha, porque as nuvens estavam em cima delas. Mas aí no sonho, Deus me levava acima das nuvens, para ver, e tinha uma ponte, ligando uma montanha na outra. Então eu via a ponte, lá em cima, e depois Deus descia, eu descia e eu estava no pé daquelas colinas, e a nossa empresa é que tinha pago aquela ponte, é que tinha feito aquela ponte, o meu negócio, a nossa empresa como construtora, nós tínhamos contratado uma empresa, e aquela empresa fez aquela ponte, e lá embaixo tinha um cara que era um diretor de um banco. Quando eu fui fazer meu primeiro negócio com um banco, estava lá embaixo, e ele era uma pessoa que ele pertencia ao agente financeiro que tinha financiado aquela ponte para nós. Tinha também alguns funcionários que tinham trabalhado naquela ponte, e tinha uma van que ia levar a turma para baixo. E aí eu ia pegar o carro e ia descer com eles. Mas aí eu penso, eu tenho vontade vou comprar água. Tinha uma Kombi vendendo água de garrafinha. E aí eu pergunto: quem quer água? Ninguém responde, mal educado. Mas eu conto, cabia 10 na Kombi, eu compro 10 garrafinhas de água. Eu compro 10 garrafinhas de água. E vou pagar, eu pergunto para o cara quanto é, e ele fala R$27,50. Eu não sei se é real, não sei se é dólar. Eu tinha um maço de dinheiro assim, eu tiro, as notas eram novinhas, tinha um grampo em cima, eu tiro os R$27,50, até rasgo um pouquinho, eu dou os R$27,50 para ele, falo: não se preocupa, é só colar, pego a água, volto para pegar a van para ir embora. E acaba o sonho. E então, depois disso, Deus começou a ministrar muito o meu coração a respeito disso. E depois de alguns meses de oração, de busca, de entendimento, a Bíblia diz que um salário de um trabalhador é 1 denário, ou seja, $1 ou R$1. 27 reais ou 27,50 significa 27 anos e meio. E eu fiz as contas, 27 anos e meio deu exatamente
em junho de 96, se eu não me engano, quando eu escutei essa palavra de Isaías 32:8 lá nos Estados Unidos, quando eu fui atrás de dinheiro para fazer alguma coisa. Todos sabem que a água é o Espírito Santo. A Bíblia fala da água como o Espírito Santo. As pessoas são as pessoas. Estão lá fazendo o trabalho. As montanhas, em um vilarejo, em um lugar que às vezes a gente não conhece, são as circunstâncias da nossa vida, que muitas vezes nós nos encontramos, e existe um vale muito profundo entre elas. E uma ponte, óbvio, liga um lugar a outro. Mas a ponte só se vê de cima. De baixo as nuvens estão cobertas. Você não enxerga, porque a nuvem está cobrindo. Mas de cima você vê a ponte. E a ponte te faz atravessar o obstáculo, o vale. Te leva para o outro lado. E Deus então começou a ministrar ao nosso coração e a dizer: olha, a ponte que liga você ao seu sonho, ao seu projeto, ao seu destino, à sua vontade, está pronta. Mas você não enxerga da terra, porque você olha, as nuvens estão cobrindo. Você tem que subir no céu para enxergar. E esses são os olhos da fé. A ponte você enxerga de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas Deus, 27 anos e meio para fazer a ponte? Não. 27 anos e meio para você estar pronto para começar a contar para as pessoas que existe uma ponte que liga elas ao seu sonho, e a ponte está pronta. E a ponte foi eu que fiz. Não precisa de dinheiro para fazer a ponte. Você entende? O que eu estou dizendo para você? Entre você e o seu projeto nobre, não tem nada impedindo. Só que você tem que subir com os olhos da fé para você enxergar de cima. Agora, o nobre projeta coisas nobres e por nobres atos perseverará. Ok? Já falamos, o mais nobre é Jesus, é Deus, certo? Já falamos também que Deus cria uma necessidade e chama você para resolver, certo? Já falamos também que estrada errada não te leva para o recurso certo. Já falamos também o que tem poder e o que não tem poder. Marca, ostentação, bens humanos não têm poder. São bons e não estou falando contra. Mas isto não é sinal de poder. Quem tem poder é Deus. Tem um versículo bíblico, um trecho, que diz, Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Um projeto nobre nasce no coração de Deus. Um projeto nobre nasce no coração de Deus. Você está me entendendo? Fala para quem está do teu lado aí. Um projeto nobre nasce no coração de Deus. Deus cria esse projeto nobre no coração dele, cria
cria essa necessidade, aí ele fica olhando de lá, quem vai ser meu filho que eu vou depositar esse projeto no coração dele que vai realizar? Aí ele pega esse projeto e coloca no coração do filho dele aqui na terra para realizar o projeto dele, porque ele não vai descer aqui para fazer, ele nos chama como cooperadores. Então ele pega esse projeto nobre no coração dele, desce e coloca dentro do coração de um filho, como você e eu, que está preparado e pronto. Ele coloca esse projeto nobre para que ele realize, assim como ele fez com Moisés, assim como ele fez com Noé, assim como ele fez com Abraão. E ao mesmo tempo que ele pega esse projeto nobre e coloca no coração do seu filho, junto vem todas as ferramentas, os recursos, a capacitação para realizar aquele projeto. A única coisa que você precisa discernir é: esse projeto que está no meu coração agora é nobre? É nobre. E não confunda nobreza com... A única palavra que tem na minha cabeça agora é dó. Deus não tem dó, Deus tem propósito. E lembra, você não acessa recursos verdadeiros por estradas falsas? Se o projeto não for nobre, as estradas não serão nobres, primeira coisa. E segunda coisa, se você estiver andando por estradas que não são nobres, você não vai chegar nos recursos que Deus já deixou disponível para você. Você não vai passar pela ponte, você não vai enxergar a ponte, você só vai ver o vale. E a ponte é só você passar por ela, porque os recursos estão prontos. Agora, para onde você está olhando? Para a marca? Para o carro? Para a ostentação? Está comprando falso? Ou você está subindo como uma águia em Cristo e está enxergando que a ponte está pronta e você só tem que dar o passo? Você só tem que caminhar por cima dela e transpor a grande barreira que existe entre você e teu sonho, entre você e o projeto nobre que Deus colocou em teu coração. O teu projeto, o teu sonho como empresário, como empreendedor, é multiplicar, é crescer, é melhorar, é aperfeiçoar, é transformar vidas, pessoas, ambientes? Ou é somente para mim? Ou por vaidade, ou seja o que for. Você começa a entender e a discernir aquilo que nasceu no coração de Deus. Você sabe que tem características nobres. E você vai conseguir olhar para aquilo que está no teu coração e vai conseguir entender: não, isso aqui foi Deus que pôs, mas isso aqui eu tenho que ajustar, porque entrou o meu humano, está contaminando. Ou seja, você alinha o teu projeto, ou melhor, você alinha e corrige a tua vontade com o projeto que Deus colocou no teu coração, e os recursos vão estar nas tuas mãos. Ou você acha que Deus mandou Moisés construir um tabernáculo com pedra, com ouro, com tecido, com ferramenta, no meio do deserto, e ainda disse: eu dei para Bezalel e a Oliabe a capacidade para construir tudo o que eu preciso, e mandou fazer em ouro? Olha, o projeto do tabernáculo, que representa a nossa salvação e muitas coisas, no coração de Deus, Ele coloca no coração de Moisés, com detalhes, e dá recurso para ele fazer. E Deus me trouxe aqui hoje para orar por você, porque os teus olhos vão se abrir e você vai enxergar a ponte, você vai enxergar os recursos que Deus já disponibilizou para você, que já estão disponíveis para você. Aquilo que levou 27 anos e meio para mim poder enxergar, que eu já tinha conseguido enxergar, não enxergar, mas praticar, Deus tem dito: eu quero simplesmente que as pessoas, é um momento, e não é
por mim, ou seja lá, seja lá o que for, é por Deus, é um momento. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós estamos num momento em que as pessoas estão dando poder por dinheiro, e Deus está dizendo, não, agora eu vou vir dizer, e eu vou derramar que não é por dinheiro, é pelo meu poder, que o teu sonho vai acontecer, mas você precisa acreditar. Eu particularmente, como empresário, como empreendedor, como disse para vocês, eu não me lembro de ter comprado, no meu caso, como incorporador, de ter comprado um terreno, ou ter começado uma obra com dinheiro para fazer. Não teve. Eu sempre comprei e construí sem dinheiro. Mas eu via pronto. Eu conseguia enxergar pronto. Aquilo estava dentro de mim. A Ana Lúcia sempre brincava, Marcos, você me leva num terreno, eu só vejo mato, você vê o prédio pronto. O projeto, eu vejo ele, eu consigo enxergá-lo pronto. Eu estava ontem escutando uma pregação de um cara, do Chris, lá da Bethel, não sei se vocês, Bethel é uma igreja lá dos Estados Unidos, né? Eu estava escutando uma pregação dele, e ele soltou uma frase, que não é mais tempo da gente olhar da terra para o céu, é tempo da gente olhar do céu para a terra, porque nós vamos ver coisas diferentes. A ponte só se vê da nuvem, de cima, não se vê de baixo, e a capacidade de enxergar um projeto pronto, e olhar os lugares exatos onde estão os recursos, a pessoa que você tem que falar, a porta que vai se abrir, a circunstância que vai acontecer, é Deus que te dá. E Deus vai abrir, e Deus está abrindo isso para você, para nós, para o seu povo, nós temos que crer. Certa feita, eu vou contar 2 ou 3 testemunhos só para você entender isso, para ficar ilustrado no teu coração. Certa feita, um presidente de uma instituição tinha pego um terreno, e aí o cara não pagou, ele pegou o terreno, e aí ele me falou do terreno, e falou assim, não, dá uma olhada lá, tem uns galpões para derrubar, mas a gente pode reformar, vê o que você consegue fazer. Aí eu fui lá, eu e o Paulo, né, meu irmão, meu sócio, olhamos o terreno, bom, isso não dá para fazer, galpão não dá. E pensamos e desenvolvemos um projeto de um conjunto de apartamentos. Aí, voltamos, fizemos aquilo, fomos conversar com ele, e aí, o que você achou? Não, lá o que você quer fazer, logística não dá, não vai funcionar. Mas então o que eu vou fazer? Você não tem que fazer, não, me vende. Eu falei para ele, vende para mim o terreno. Eu já sabia o que ia fazer. Mas como é que você vai pagar? Se é banco, você me financia. Eu não tinha o dinheiro, ele tinha o terreno, mas ele não sabia o que fazer, eu sabia. Mas o que você vai fazer? Não vou te contar. Te vendo 50%. Foi mais perto que eu. Vendeu 50% financiado. Em 90 dias nós tínhamos feito o projeto, vendido para um fundo americano, 75% do projeto, 75%, pelo dobro que ele tinha me vendido o terreno inteiro. O que é isso? É milagre. Eu não tenho essa capacidade. Você entende? Nós não temos essa capacidade. O que eu tenho, eu não sei se você tem, é cara de pau. Você também não tem cara de pau, não queira ser empreendedor. Teve uma outra feita, um outro negócio que
eu tinha comprado um terreno num pacote lá, fiz uns projetos, depois eu acabei dando este terreno em pagamento de umas outras dívidas, numa negociação, mas uma outra instituição tinha financiado o terreno e depois eu multipliquei aquele valor por 10 ou 15 vezes naquele negócio e dei para outra em pagamento. E aí, tipo, eu tinha pago 2 e dei para o outro por 15. Aí chegou um corretor para mim e falou assim: ô Marcos, você ainda tem aquele terreno lá? Assim? Eu falei: mas por quê? Não, eu tenho um cliente. Eu falei: eu vendo para você. Mas você falou que vendia o que era não é seu? Eu falei que vendia. Eu não disse que eu tinha. Eu não estou mentindo. Eu vendo para você. Vende. Quanto você quer? O mesmo valor que eu tinha dado para o outro. Mas não, então vamos fazer, porque ele tinha um cliente, nós arrumamos os documentos. Eu fui no cara que eu tinha dado e comprei de volta por 15% do que eu tinha dado para ele. E usei o dinheiro dele para pagar. E ficamos com lucro. Por que eu estou contando isso? Jesus fez isso. Jesus evangelizou. Ele contou, ele falou do evangelho. Ele trouxe ali um ensino para as pessoas. Num segundo momento, ele modelou, ele ilustrou com a vida dele. Ou seja, ele ensinava porque curava e depois ele curava, com o modelo da vida dele. E depois ele disse: vai e faz o mesmo. Vocês lembram? O modelo bíblico é esse. Você ensina, você evangeliza, você conta a tese, a história, você defende. Depois você ilustra, você diz que é real, que você já viveu aquilo. E depois você envia, vá e faça o mesmo. Esse é o modelo de Jesus. O que eu estou fazendo aqui, que foi o que Deus me direcionou, eu te contei uma história de uma realidade. Eu te mostrei que isso funciona, porque funcionou na minha vida. E eu levei 27 anos e meio para enxergar que era assim que Deus fazia. Não que eu não estivesse vivendo, eu vivi, mas eu não sabia o propósito. As dores, os sofrimentos e as lágrimas de fazer sem dinheiro naquele momento eram para criar autoridade. Por quê? Porque o poder e a autoridade não são criados seguindo caminhos falsos. Autoridade você conquista quando você vive aquilo. Poder se manifesta quando você pratica aquilo. Este é o Evangelho. Então, foram 27 anos e meio para chegar no momento em que Deus estava treinando, lá com aqueles 1.280 títulos protestados e 980 cheques sem fundo e toda aquela dívida, para poder chegar um momento, e foram 27 anos e meio enxergando aquilo que parecia impossível, mas acreditando que aquilo estava pronto, para poder contar para quem Deus quer que ouça. E você está aqui hoje, Deus quer que você ouça. Você tem projetos nobres dentro do teu coração? Foi Deus quem colocou. E Deus vai abrir teus olhos e as portas e vai te mostrar os recursos para você realizar aquilo que Ele pôs dentro do teu coração. Fica de pé no teu lugar.
uma das coisas que mais me movimenta e me mexe é poder estar com pessoas e tocar em pessoas. E quando eu digo tocar, é com palavras, às vezes com toque, mas é tocar em pessoas para que elas vivam os seus sonhos, para que elas cresçam. É óbvio que isso está dentro do ministério de Jesus. E como empresário e como empreendedor, eu sinto muita alegria em ver um projeto construído muito mais do que muitas vezes o que ele deu de resultado. Não que eu não queira o resultado, eu quero. Empresa sem lucro quebra. Mas o que aquilo promove na vida das pessoas. Quando você vê uma pessoa entrando na casa dela, na casa nova, o sonho dela realizado, e quando você vê que às vezes o cliente não entende, mas nós que sabemos o que fazemos, colocamos tudo de melhor ali, tudo que a gente podia fazer de melhor a gente colocou ali, e é uma alegria poder viver esse momento e ver a transformação de lugares, a transformação de vidas. E quando eu estou ministrando, estou falando, estou cumprindo o meu papel no Eagles Vision, ou aqui com vocês, a convite da Lilian, do Camacho, essa alegria. Eu sei o que Deus está fazendo no teu coração, na tua mente, na tua vida. Se você não quiser acreditar, você não precisa, porque eu acredito por você. Mas eu sei que você vai acreditar. Eu sei porque eu vivo isso e vejo as pessoas ao meu redor crescendo e empreendendo e mudando o futuro. Eu não estou sendo arrogante, eu só estou te fortalecendo. Se você não tiver fé neste momento, não se preocupe. Pode embarcar comigo, porque Jesus está fazendo na sua vida. Você não está aqui à toa. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Eu gostaria que você trouxesse à tua mente e ao teu coração os teus sonhos. O que você deixou para trás? O que você deixou de lado? O que você não está acreditando mais? O que você acha que não é mais tempo? O que você acha que já tinha que acontecer? O que você acha que não foi justo? Que você perdeu? O que você acha que você perdeu tempo? Que você sofreu? Quais são teus sonhos? O que Deus colocou no teu coração, que nasceu no coração dele e ele trouxe e depositou no teu. Rememore isso agora. Peça ao Espírito Santo que traga isso para o teu coração agora. Porque Deus não mudou. E o sonho que Ele colocou no teu coração, seja quando você era criança ou depois de adulto, Ele não mudou. Sim, os caminhos têm espinhos. Sim, eu sofri, eu chorei, eu tive muitas dores. E eu sei que você também, em muitas áreas da sua vida. Mas Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. Agora, qual o problema que Deus te chamou para resolver para Ele? Qual a necessidade de Deus que o projeto que está no teu coração vai suprir no reino para Ele? Essa é a única pergunta que você precisa de uma resposta. Continua com os teus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor, à tona, traga aos corações, traga às mentes, Pai, os sonhos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor criou no teu coração e trouxe e depositou no coração de cada filho teu aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Pai, abra os olhos nesse momento, eu te peço, Senhor, abra os olhos espirituais de cada um que aqui está, ó Deus Todo-Poderoso, ou daqueles que não estão, mas que ouvirão pela gravação, pelo vídeo. Abra os olhos deles, ó Deus Todo-Poderoso, para que eles possam enxergar que os recursos estão disponíveis, para que eles possam enxergar que se não aconteceu até agora é porque é daqui para frente que vai ser melhor. Sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que o Senhor não os deixou, que o Senhor não os abandonou, Pai. Pai, em nome
nome de Jesus Cristo, que o seu plano não mudou, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Pai, e porque o Senhor está no futuro, o Senhor já fez aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um aqui, ó Pai querido, como projeto, como sonho, porque, Senhor, o Senhor escreveu a nosso respeito no livro da vida antes da fundação do mundo, Pai, e o Senhor escreveu e mostrou e fez, e já está pronto aquilo que o Senhor nos criou para ser. Pai, muitas vezes nós não acessamos porque não conseguimos enxergar, mas, Pai, o Senhor tem dito isso, o Senhor vai abrir os olhos, o Senhor tem aberto os olhos, por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, abre os olhos dos teus filhos, Senhor, para que eles vejam, Senhor, para que eles enxerguem o sonho, para que eles vejam os recursos, para que eles vejam a ponte, para que eles passem por ela, ó Deus Todo-Poderoso, sem medo e com ousadia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe tua mão nos teus olhos, por favor. E eu vou contar até 3 e nós vamos falar juntos. Olhos se abram em nome de Jesus, para ver os sonhos que Deus colocou em meu coração. Eu vou falar de novo, você vai repetir comigo. Enquanto estivermos falando, você vai tirar as mãos dos olhos profeticamente. Vamos lá. Olhos se abram em nome de Jesus para ver os sonhos e os projetos que Deus colocou em meu coração e os recursos que já estão disponíveis para mim, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Você pode ir um pouquinho mais além, vai. Dá uma salva de palma boa mesmo aí. Diga glória a Deus, diga aleluia, se alegre pelo que o Senhor fez, por aquilo que Ele fará, pelo teu presente, pelo teu sonho, pelo teu olhar, por tua nova visão, por aquilo que Ele derramou sobre você, pelos teus sonhos realizados. Começa a ver os teus sonhos realizados, começa a experimentar isso, desfrutar disso a partir de agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente.